A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Ele é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica aqui na rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages, quase esquina com a Correia Pinto. Tem o Seja ali na rua Correia Pinto. Do lado fica a Igreja Presbiteriana de Lages. É uma igreja já tradicional aqui na cidade. Nós temos mais de 66 anos de organização. Com trabalhos aqui na igreja, nós estamos desde 1935 com trabalhos e atividades aqui na igreja, até antes. A Igreja Presbiteriana é uma igreja que tem como objetivo servir a Deus, amar a Deus, e o principal foco dela é dizer que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. E nós queremos conhecer mais a Jesus Cristo estudando a palavra de Deus. Aliás, esse é o objetivo desse programa, levar a palavra de Deus para você de uma maneira que você entenda, de uma maneira que você possa aplicar na sua vida diária. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Durante esse mês aqui de fevereiro e no mês anterior do mês de janeiro, na Igreja Presbiteriana de Lages, nós começamos a estudar a Carta aos Gálatas. É uma carta importante, é uma carta que tenta corrigir algumas coisas que estavam saindo fora dos princípios bíblicos no início da igreja. Estavam deixando o ensinamento de Cristo para abraçar outros ensinamentos. E esse é o objetivo da igreja de Gálatas, fazer com que os irmãos da Galácia, com que os Gálatas amassem a Deus, crescem em Jesus Cristo, estivessem fortalecidos na fé e estivessem servindo ao Senhor. Pensando nisso, eu quero ler com você o capítulo 3 de Gálatas, dos versículos 1 ao versículo 14, que diz assim para a gente: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão tantas coisas que sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro,
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer porque nesse momento do dia nós podemos tirar alguns minutos, alguns instantes, para juntos estudarmos a Tua Palavra, Pai. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos ilumine, use a mim e ilumine as pessoas que estão assistindo esse programa para prestarem atenção, entenderem a Tua mensagem, perceberem a Tua vontade para a vida delas, Pai Santo. Oramos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez a pior coisa que possa existir na nossa vida é a gente não saber qual rumo seguir. Eu costumo dizer que há momentos que a gente parece que foi jogado fora do ônibus e não sabe para onde seguir. Talvez o melhor exemplo não seja nem esse. Seja de um cachorro que estava em cima do caminhão de mudança e que, por algum motivo, ele resolve sair do caminhão. E a partir dali ele não sabe mais qual caminho seguir. Há uma palavra em língua portuguesa que tenta expressar um pouco isso. Atarantado. É uma palavra que hoje em dia a gente já não usa mais. Já não é uma palavra que toda hora nós usamos. Mas essa palavra atarantado significa sem direção, sem rumo, sem um destino, sem saber o que fazer. O apóstolo Paulo fala que esses irmãos de Gálatas estavam assim. Não sabiam o que fazer, pareciam que tinham caído do caminhão de mudança, pareciam que não sabiam mais qual rumo seguir. Eram tantas pessoas falando ao ouvido deles o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam crer, e todas pessoas que aparentemente tinham autoridade. Pessoas que chegavam para eles e falavam assim: olha, o certo é isso. E eu e você nunca queremos ter a experiência de fazer aquilo que é errado. Nós sempre queremos fazer aquilo que é certo. E por querer fazer o certo, muitas vezes a gente não consegue discernir realmente o que é certo e o que é errado. Porque nós vamos pela aparência. Julgamos pela aparência. Quantas vezes a gente não vai e compra alguma coisa que por fora está lindo, maravilhoso, mas por dentro cumpre-se o ditado: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. A gente não sabe o caminho a seguir, porque nós julgamos pela aparência. A gente vê pessoas pela aparência, a gente olha um livro na livraria ou pela internet, porque hoje em dia nós mandamos trazer pela internet, vemos a capa, vemos um release, vemos uma resenha ali, vemos uma introdução ali, uma apresentação daquele livro, gostamos e falamos assim: eu vou comprar esse livro, parece ótimo. Mas na hora que a gente começa a ler, a gente fala assim: é uma porcaria, não serve para nada. Aqui estava acontecendo a mesma coisa. Pessoas estavam indo à igreja da Galácia falando assim para eles: olha, você pode ser cristão, mas para você ser salvo, você ainda precisa seguir todas as regras do judaísmo. E falavam assim: a lei é mais antiga, a lei é melhor, a lei tem mais autoridade, e nós temos 3.000 anos, aí 2.500 anos seguindo a lei. E os Gálatas falavam assim, pensavam: o que fazer? Como agir agora? O que é certo e o que é errado? E o apóstolo Paulo chega para eles e fala assim: ó Gálatas insensatos, como vocês estão sem direção, como vocês estão ouvindo tudo o que parece pela frente, como vocês ouvem qualquer pessoa e dão crédito para elas. O apóstolo Paulo lembra para elas aqui que antes deles crerem em Jesus Cristo, e a salvação sempre é pela fé, por crer em Jesus Cristo, entender que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador, entendendo que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, entendendo que Ele é que perdoa os nossos pecados, entendendo que quando eu reconheço o meu pecado
E quando eu reconheço que a minha vida está perdida, eu posso descansar nele e entender que ele fez a salvação por mim. O apóstolo Paulo lembra esses irmãos e fala assim: olha, tudo que vocês têm recebido veio de Deus, veio pela fé e não por causa da lei. Antes vocês até tentavam amar a Deus e seguir a Deus, mas o coração de vocês não estava disposto para isso. Havia dureza no seu coração. Vamos usar uma palavra aqui que hoje em dia a gente usa muito para dureza de coração. Havia teimosia no nosso coração. Nós éramos teimosos. A gente queria fazer o que nós queríamos e satisfazer somente a nossa própria vontade. Mas o apóstolo Paulo continua aqui e fala assim: quem fez com que vocês deixassem a Jesus Cristo? Eu preguei Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz por vocês, por causa de vocês. Quem fez vocês abandonarem? E depois ele fala que, como vocês receberam o Espírito Santo? Foi pela fé ou foi por obedecerem a lei? O apóstolo Paulo vai trabalhar mais para frente isso, vai dizer: olha, a mudança de vida que vocês têm apresentado não é porque vocês agora obedecem a Deus, mas Deus capacitou vocês e Deus colocou o Espírito Santo na vida de vocês para que vocês agora tivessem um coração transformado e pudessem seguir e amar a Deus. Depois ele vai falar aqui para a gente e dizendo aqui que quem está aperfeiçoando eles não era a lei, não era a obediência à lei, não eram essas coisas, mas quem os estava aperfeiçoando era o próprio Deus, através do Espírito Santo. Daí ele vai lembrar aqui para eles ainda: será que todo o sofrimento que vocês passaram por causa de Jesus Cristo e que eu passei foi em vão? Foi alguma coisa jogada fora? Será que o meu trabalho, eu não vou ver o fruto do meu trabalho? Ele vai lembrar aqui que, para aqueles irmãos, que nessa carta, o apóstolo Paulo, a ocasião dele pregar esse evangelho, de levar a palavra de Deus lá, de falar de Jesus Cristo lá, foi um momento que ele estava sofrendo, que ele estava provavelmente doente. É isso que ele vai falar aqui, depois no capítulo 4. E vai dizer para a gente, aqui no capítulo 4, versículo 13, que aqueles irmãos sofreram junto com ele e cuidaram dele. Provavelmente ele teve uma cegueira temporária ali, e eles ajudaram aquele irmão, e viram o sofrimento de Paulo, e entenderam que, ouviram do próprio apóstolo Paulo a transformação que Deus fez na vida dele, e agora ele ouvindo isso, eles falam assim: não, Deus transformou a minha vida. Deus transformou a minha vida. E eles ouvindo isso, eles falaram assim: não, se Deus transformou a vida de Paulo, que perseguia a igreja e queria destruir a igreja, e não foi odiado por Deus, aquele que perseguia Jesus Cristo, e Deus também me ama. Deus também pode me transformar. Deus também pode me refazer. É interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente tem uma certa ilusão, tem alguma coisa que bate dentro do nosso coração, que a gente pensa que nós mesmos podemos nos transformar. E a gente vê, observando a vida, observando a criação, observando as pessoas, observando a fabricação de algo, que nada pode ser transformado por si mesmo, mas que alguém precisa trabalhar para transformar aquilo. Por exemplo, eu de vez em quando eu gosto de fazer pão em casa. E fazer pão em casa é gostoso, mas dá um certo trabalho. Você precisa juntar, dependendo do pão, você precisa juntar farinha, água, sal e fermento. Mas quando você esquece de colocar o fermento, o pão não cresce. Se você coloca água demais, o pão também não vai ter a estrutura que você queria. Para solucionar isso, você precisa colocar o que estava faltando e ter uma outra consistência sobre tudo isso. É interessante a gente pensar nisso e refletir sobre isso.
Nós não conseguimos transformar a nós mesmos, mas foi Deus quem transformou. E isso é pela fé. E a partir daí o apóstolo Paulo começa a trabalhar aqui na gente, começa a trabalhar nesse texto, uma questão importante, dando exemplo de Abraão. Ele vai usar como exemplo a experiência de Abraão. E se você que já tem um pouco de conhecimento da Bíblia, e você que ainda não tem o conhecimento da Bíblia, eu vou explicar agora. Abraão foi um homem que foi chamado por Deus para começar o povo de Deus. Ele é chamado de o pai da fé. Ele é chamado de um dos patriarcas. Ele é chamado daquele que foi escolhido por Deus para fazer aliança com o povo de Deus. E a partir daí ele começa dizendo aqui que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. É interessante porque às vezes a gente gosta de distorcer as coisas. Não precisa muita coisa para mudar o sentido. Não precisa muita coisa para estragar o que já foi feito. Não precisa muita coisa para mudar tudo. Só um detalhe. Só um detalhe. Já estraga tudo. Eu falei aqui do pão, esquecer o fermento. Se você esquecer o fermento, o pão não vai crescer e não vai ficar tão macio. E você vai ter um pão muito difícil, mesmo que você sove lá muito tempo. Vai ser um pão pesado. Aqui, o detalhe que foi mudado aqui, que as pessoas estavam dizendo, não, Abraão foi salvo porque ele obedecia a Deus. O obedecer é uma consequência da fé. Ninguém obedece se não for salvo. Mas primeiro, se não for salvo e se não tiver fé em Deus. A obediência é resultado da ação de Deus na nossa vida. Mas a primeira coisa que existe é fé. Fé o que é? Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, e eu vou ler aqui para você. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, fé é a certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio ao mundo para morrer por mim e por você. Isso é fé. Abraão também foi, e porque ele creu, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus falou lá em Gênesis capítulo 12, versículo 6, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa para Abraão não foi só para ele e para a sua parentela. Não foi só para ele e sua família que teriam tantas pessoas como a areia da praia. Não. A promessa foi que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E como seriam benditas todas as famílias da terra? Através de Jesus Cristo. Um descendente, uma pessoa só. O apóstolo Paulo cita aqui depois Abacuque capítulo 2, versículo 4, dizendo que o justo viverá pela fé. Abraão não foi perfeito. Se você pegar o livro de Gênesis, estudar do capítulo 12 até o capítulo 22, 23, você verá que Abraão mentiu 2 vezes. Ele era casado com Sara, e Sara era meia-irmã dele. E Abraão, das 2 vezes, disse que se viu apurado, que se viu afligido, temendo morrer, porque mesmo já idosa, Sara era uma mulher bonita e desejada. Abraão chegou e falou assim, não, ela é minha irmã. E deixou com que Sara fosse considerada uma das mulheres do harém daqueles reis. Deus não permitiu que nada acontecesse a Sara. Nas 2 vezes Deus cuidou de Sara. Mas Abraão não era perfeito. Isso só demonstra que a salvação não é por obedecermos a lei, mas é pela fé. Por crermos em Jesus Cristo, por Ele ser o nosso Salvador. E o apóstolo Paulo termina esse trecho aqui dizendo aqui que em Jesus Cristo, nós temos toda a lei preservada e toda a lei observada. Porque ele não só ofereceu sua obediência ativa, obedecendo a lei,
em todos os momentos, mas ele também ofereceu a sua obediência passiva, recebendo a punição que estava proposta para mim e para você. Ele se colocou como maldito no madeiro. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Ufa! O que eu posso tirar desse texto para mim e para você hoje? Que eu e você devemos pensar muito bem em quem nós escutamos. Então eu vou parar de ouvir esse programa, porque ele está tentando fazer na minha cabeça. Não. Eu estou expondo a palavra de Deus e espero que a palavra de Deus fale com você e que você pense e reflita. Você não é obrigado a confiar logo de cara e dizer: não, eu vou aceitar tudo que esse homem fala. Pegue sua Bíblia, leia Gálatas 3, pense, reflita, veja. Muitas vezes há uma multidão de pessoas falando no nosso ouvido e a gente não sabe mais o que seguir. A gente não sabe mais em quem dar razão. Nessas horas, eu quero fazer um convite para você. Em matéria de fé, guie-se pela palavra de Deus. Ele é o guia, a palavra de Deus, a Bíblia, é o guia seguro. Ela nos leva até Jesus. Ela nos leva até Deus. Olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo sobre a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Preste atenção e veja que o que o apóstolo Paulo fala aqui para a gente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. No Salmo 119 fala assim, que a palavra de Deus é mais doce do que o mel e lhe dá vida. O Salmo 119 é um salmo que inteiro fala da utilidade da palavra de Deus. Então nós podemos ter um guia seguro. O Salmo 19 fala que ela dá sabedoria aos simples. Nós podemos confiar na palavra de Deus. A segunda lição que eu tiro aqui para mim e para você é que a gente deve prestar bem atenção e ver o que Deus tem feito na nossa vida. Porque muitas vezes a gente pensa que o nosso fazer diário, o nosso agir, a nossa agitação diária faz com que eu e você consigamos fazer muitas coisas. Pastor, como assim? Deixa eu explicar. Muitas vezes a gente pensa que espiritualmente a nossa salvação é como uma academia. Se nós formos todos os dias fazendo exercício espiritual, nós vamos conseguir chegar a algum lugar. Na academia você vai lá todo dia, faz uma esteira, faz uma musculação, participa de uma aula de aeróbica, faz alguma outra atividade e consegue ter um condicionamento físico. A gente pensa que na vida espiritual, em relação à salvação, isso depende da gente. Mas não é assim. A gente vê que o primeiro passo é a gente entregar isso nas mãos de Deus e confiar em Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador. É Ele que vai nos transformar. É Ele que vai nos preparar, daí sim, para lermos a palavra de Deus todos os dias, para orarmos todos os dias, para irmos participarmos da igreja, para estarmos juntos com os irmãos, para nos identificarmos com a igreja e sermos bênção. Mas a primeira parte que nós devemos fazer é crer em Jesus Cristo e confiar nele. A última lição que eu vejo aqui para a gente é que por mais que eu queira obedecer a Deus, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Quem me salvou porque se ofereceu por mim na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. E daí, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, se você ainda não disse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, essa é a oportunidade que você tem. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque nesse momento pudemos pensar na tua palavra, Pai. E vemos que
há um guia seguro para a gente, que é a Tua Palavra. Te imploramos que o Senhor nos ilumine para que a gente entenda a Tua Palavra. Te imploramos também, Pai Santo, que a gente perceba que o Senhor é quem nos transforma, não somos nós através do nosso ativismo, Pai. E te imploramos ainda que o Senhor coloque no meu coração e no coração dos meus irmãos a certeza de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e de que Ele tem cuidado de nós, Pai. Abençoa-nos, Pai, nisso, abençoa a cidade de Lages, abençoa o povo de Santa Catarina, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender